Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Wesley de Brito e esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou estar fazendo sobre Somos a Igreja. Nesse primeiro vídeo eu quero dedicar diretamente para os adolescentes. Adolescentes, vós sois a Igreja. A gente tem que parar com esse caso de que os adolescentes, as crianças serão a igreja do amanhã. Eles são a igreja de hoje. Eles fazem parte, vocês adolescentes fazem parte da igreja, do corpo. Ah, como que eu faço parte do corpo da igreja de Cristo? A partir do momento em que aceitamos a Cristo e a partir do momento em que somos batizados, passamos pelas águas, nós fazemos parte da comunidade, do corpo da igreja de Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro e Cristo espera uma noiva adornada, de vestes brancas, e isso não pode ser compactuado com este mundo, com valores, princípios e coisas que mancham as nossas vestes e fazem nós trairmos o nosso Senhor. Vamos tomar como exemplo diretamente Jesus em sua adolescência, o maior exemplo que nós temos para a nossa vida. Vamos ler então. Em Lucas capítulo 2, a partir do verso 39, diz assim: Assim que cumpriram todas as exigências da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, conforme o costume do dia da festa. Ao retornarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Pensando, porém, que estivessem em sua companhia, caminharam durante um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Quando o viram, maravilhavam-se, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu, preocupados, te procurávamos. Respondeu-lhes ele: Por que é que procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dizia. Então desceu com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Aqui nós temos uma visão de como era a adolescência de Jesus. Nessa fase aqui, Jesus estava com seus 12 anos. E aos 12 anos, entre 12 e 13 anos, acontece a transição do adolescente na cultura judaica para a fase adulta. No caso aqui, no judaísmo existe a infância e a fase adulta. No judaísmo, na cultura deles, não existe adolescência. Mas, de acordo com a nossa cultura aqui, essa transição seria a fase de adolescência de Jesus. Aos 12 anos, um judeu ele tem que conseguir recitar toda a lei judaica e ele é contestado pelos mestres a saber e é provado se ele realmente sabe e entende tais leis e tais mandamentos, sendo citado, perguntado e indagado sobre todas essas coisas. E aqui nós vemos que Jesus ele crescia muito em graça, em sabedoria, em estatura, ele estava exatamente em sua fase de desenvolvimento. E fala também que ele era obediente aos seus pais. Mas acima de tudo, ele indaga a própria Maria falando assim: eu sou obediente primeiramente ao meu pai. Obviamente aqui nós temos Jesus como Deus, então esse paralelo, obviamente, ele tinha um dever a ser cumprido e Jesus tinha sua parte divina, sim, sendo refletida nele. Mas na própria cultura judaica, ao completar 12 anos, o judeu ele já pode estar se preparando para muitas coisas de sua vida.
ele pode estar se preparando para uma fase de casamento. Não quer dizer que aos 12 anos ele irá se casar, geralmente a partir de 15, 16 anos eles já se casavam, mas a partir daquele momento ele já se tornava adulto. E a partir dessa faixa, mais ou menos de 12 a 15 anos, eles já escolhiam o que eles iriam fazer em suas vidas. Se eles iriam se dedicar à vida de estudo, dedicado ali a sua vida dentro do templo para estar aprendendo todas as coisas em sinagogas, junto aos mestres, para estar ao pé de algum mestre aprendendo sobre a palavra, sobre a Torá e sobre todo o Antigo Testamento, que era o que se tinha até aquele momento. Se eles não quisessem estar aplicando os estudos, eles estariam juntamente com seus pais aprendendo suas profissões para terem uma carreira em suas vidas. Então, basicamente, eles tinham essas duas opções: estudar nas sinagogas ou aprender a profissão dos seus pais. Ainda aqueles que escolhiam um caminho de seguir pelos estudos, assim como Jesus fez essa opção, afinal ele se tornou um mestre e era reconhecido como mestre, como rabi, ele ainda assim tinha, pela cultura judaica também, que aprender alguma profissão. Nesse caso, essa profissão era opcional, não era obrigada a ser a profissão de seus pais. Mas, em relação a isso, ele optou mesmo assim a aprender a profissão de seu pai terreno, José, e aplicou esse quesito da carpintaria, ou ali algum nível de construtor. E isso para que, quando ele estivesse em viagens para levar a palavra de sinagoga em sinagoga, ele conseguisse sustento através de seu trabalho. Então aqui nós vemos que Jesus ele dedicou uma boa parte da sua vida para ensino, para aprender sobre a palavra, da qual ela mesma representa a sua própria vida. Jesus, sendo o próprio verbo, sendo o próprio ensinador de todas as coisas, ele aprendeu sobre si mesmo. Ele realmente se humilhou, se esvaziou de si para poder fazer e passar por todas as coisas, assim como diz a palavra que ele foi testado em todas as coisas. E nisso nós vemos que Jesus era uma pessoa obediente, uma pessoa aplicada, uma pessoa que realmente se destacava em todas as coisas que faziam, porque ele era aplicado naquilo que ele fazia. Assim, desde seus aproximadamente 15 anos até seus 30, quando reaparece Jesus, esse ciclo que é teoricamente um vazio dentro da história de Jesus, foi o período que ele ficou estudando, porque é realmente este período, aproximadamente uns 15 anos, que um judeu estuda até alcançar o título de rabi, mestre no judaísmo. Então nisso nós vemos que Jesus, desde sua adolescência, passando pela sua juventude até sua fase adulta, ele estudou, ele se aplicou a se aprofundar na palavra de Deus, a palavra que representa e que é significado dele mesmo. Então, nisso, nós temos que aplicar para nós, principalmente os adolescentes, de que nós temos que dedicar a nossa vida para educação, para se aprimorar em todas as coisas, em conhecer a palavra de Deus. É importante estudar, é importante achar algo do qual nós queremos ter profissionalmente, é importante, mas nós não podemos esquecer de meditar e entender e refletir e ter na nossa vida a aplicação da palavra todos os dias. Muitos pais se pegam falando, mas eu não sei o que eu faço com o meu filho adolescente, o que eu vou estar abordando, eu não estou conseguindo introduzir, meu filho não tem gosto. Tudo é quesito de rotina, é quesito de acompanhamento, é quesito de presença. Infelizmente, muitos pais hoje em dia não conseguem ter presença na vida dos seus filhos. Sem a presença paterna e materna, imagina como será então a presença da Bíblia na vida dessas crianças, na vida desses adolescentes. Eu já vi casos de crianças, uma criança de 7 anos que xingava e dava tapas na cara da sua mãe. Uma criança com 7 anos com esse tipo de comportamento, qual o tipo de comportamento você acha que essa criança vai ter quando ela chegar em sua adolescência e em sua juventude?
essa criança, com certeza, se ela não for corrigida, ela vai se tornar um agressor, ela vai se tornar uma pessoa que não aceita não na vida, ela vai se tornar uma pessoa que não aceita frustração, que não aceita ser repreendida, que não aceita nada. E infelizmente vai cair o quê? Sobre a lei humana, pesando sobre ele. Por quê? Porque a lei divina, a lei da correção, a lei da aplicação, a educação, o ensinamento, a presença paterna e materna não foi aplicada naquela vida. Infelizmente, crianças e adolescentes precisam ser acompanhados. E fala assim, mas eu levo meu filho à igreja, todo domingo ele tá lá. Infelizmente, muitos adolescentes que vão para a igreja, mas estão ali somente de corpo, porque são obrigados, ou simplesmente vão porque tem um grupinho ali que eles vão ficar conversando, ou às vezes pior, estão dentro da igreja, mas não largam o celular. Dentro da igreja, o que se espera de um adolescente? Que ele se inicie em sua carreira de estar buscando a palavra de Deus, de estar introduzindo por que ele acredita naquela fé. É importante você questionar um adolescente da razão da fé dele. Nós temos que entender que Deus ele não possui netos, Deus ele possui filhos. Mas eu vou na igreja porque meus pais vão. Eu vou na igreja porque minha avó eu vou na igreja porque meus tios são, ou seja, quem for o cuidador deste adolescente, não importa. Temos que aplicar e gastar tempo de ensino. Discipulado não é só feito de acordo com adultos. O discipulado ele tem que ser feito dentro de casa. A palavra ela tem que ser aplicada dentro de casa. Porque se os adolescentes não veem seus pais lendo, orando, tendo vida de intimidade com Deus, por que eles vão fazer? Vão se tornar mais adolescentes que são envolvidos com as coisas do mundo. Vai falar assim, mas eu não sei o que eu vou fazer, como que eu vou aplicar? Gaste tempo. Infelizmente, muito entre aspas esse infelizmente, vidas custam tempo. Relacionamento custa tempo. Aí os pais, mas eu tô perdendo meu filho, eu não sei como que eu trato, eu não sei como que eu ajo. Não é de se espantar que você envia seu filho para o colégio. Seu filho às vezes passa manhã e tarde fora de casa em um colégio, ou às vezes só um dos períodos em um colégio, mas ele tem amigos do mundo, o colégio ele tem contatos do mundo, ele aprende coisas do mundo. Quando ele está em casa, ele está vendo coisas do mundo, ele está na internet e ele está em todos os momentos da vida dele cercado de coisas do mundo. É impressionante como que os pais se surpreendem que os filhos comecem a apresentar relacionamento e aspectos do mundo. O meu filho está querendo ir sair com os amigos. Meu filho tá querendo beber. Meu filho, peguei ele, tá fumando. Meu filho tá usando droga. Descobri que minha filha e meu filho já perderam a virgindade. Minha filha adolescente apareceu grávida. Como você espera que os filhos tenham atitudes diferentes do mundo se a Bíblia, se os princípios de ética e caráter cristão, a moral cristã não é ensinada para eles através da leitura e através da prática? Se não há modelo para ser seguido, o que eles vão seguir? Aquilo que eles têm contato todo dia. Às vezes eles estão dentro da igreja, em escola dominical, em retiros, em cultos, em momentos que são dedicados às vezes exclusivamente com uma linguagem para adolescentes, mas eles não largam o mundo. Porque a mente deles já está cauterizada para as coisas do mundo. Eles banalizam isso. Porque o que é isso? Senão um manual de nãos para eles. Hoje nós vivemos em uma sociedade que ela é muito positivista. Tudo para essa sociedade é eu posso, eu consigo, eu tenho, eu quero e eu vou alcançar. Quando a sociedade se depara com frustrações, dificuldades, nãos, empecilhos e controvérsias, essa sociedade se choca. E com isso nós vemos muitos adolescentes em traumas, em agressividade, em depressão, em ansiedade e diversos outros fatores psicológicos que estão destruindo os nossos adolescentes, os nossos jovens, adultos e até mesmo crianças. E não é de se impressionar que tudo isso está acontecendo.
Adolescente, busque a Deus. Ah, mas por que você está falando isso? Eu falei assim, qual é a razão disso tudo? Eu falei assim, o que você sabe da minha vida? Eu vou te falar uma breve exemplificação da minha própria vida. A minha adolescência, hoje eu tenho 30 anos. A minha adolescência ela foi uma adolescência muito complicada. Na minha adolescência eu passei, a partir dos meus 10 anos, eu passei pelo divórcio dos meus pais, que foi uma fase muito agressiva da minha vida. E isso desencadeou muitos gatilhos emocionais, raiva, ira, fazendo coisas para chamar atenção. E no meio de todas essas coisas, aos meus 10 anos eu tinha feito um voto com Deus. E aos meus 13 anos eu tentei quebrar esse voto com Deus. Não vale a pena agora aprofundar nisso, mas tenha em mente que havia um voto e esse voto tentou ser quebrado. E a palavra fala que Deus não cobra voto de ninguém, mas aquele que votar não tarde em cumpri-lo. Existe um quesito muito grave que as pessoas pensam, é adolescente, eu falo assim, é essa fase mesmo, é desse jeito. Na minha adolescência, os meus 13 anos, ao tentar quebrar um voto que eu fiz com Deus, Deus ele permitiu que a minha vida fosse retirada. E nos meus últimos momentos de vida, sentindo uma presença terrível de morte, eu pude dizer para Deus, Senhor, se o Senhor me deixar viver, levantar dessa mesa, eu passei por uma cirurgia, se o Senhor me deixar sobreviver à cirurgia, a minha vida será tua. E pode ter sido uma frase desesperada, sem contexto, mas Deus ele toma todas as nossas palavras. Todas as nossas palavras, elas caminham de acordo com o proceder daquilo que Deus tem instituído para as nossas vidas. E assim que eu me recuperei daquilo, foi um longo processo. Eu tive o meu primeiro encontro com Deus após essa cirurgia, né? E eu fui à igreja, tive um encontro e Deus falou abertamente comigo. Nunca mais tente quebrar o voto e a aliança que você tem comigo. Senão, eu prefiro te ver morto do que perder a sua alma. A gente acha às vezes que adolescentes não vão conseguir entender. Criança não entende, adolescente não entende. Crianças entendem muito bem as coisas. Crianças sabem olhar para seus pais ou para as pessoas ou para o ambiente que ele está e eles sabem entender se aquele ambiente está tendo alguma agressão, se está tendo tristeza, se está tendo algum clima que seja anormal àquilo que era para ser um clima familiar agradável para uma criança. A criança ela sabe olhar aquilo e ainda que ela não entenda 100% do que está acontecendo, aquilo é canalizado para dentro da criança. A criança ela consegue sensibilizar, ela consegue gravar essas imagens e isso pode causar grandes perturbações para as crianças. A adolescência, o ser humano ali na fase da adolescência ele já está bem mais desenvolvido, vamos colocar aqui, principalmente a partir dos 12 anos. E nesse quesito da adolescência, nós passamos por muitos embates na nossa vida. Quem nós vamos ser, o que nós queremos ter, quem nós vamos ser no futuro, né? Qual profissão, o que nós queremos, o que nós vamos fazer. Muita coisa da sociedade é imputada e cobrada de nós e às vezes nós não temos essas respostas. Às vezes nós vamos conseguir responder essas coisas só na nossa juventude, na nossa fase adulta, mas essas coisas começam a ser cobradas desde a nossa adolescência. É engraçado achar que o adolescente vai ter todas essas respostas, mas a Bíblia não é uma resposta que ele deva ter. Conhecer a Bíblia, conhecer Deus, se aprofundar em conhecer Deus, ter uma vida espiritual, isso não é para adolescente. Responder sobre sexualidade, responder se ele quer ou não beber, utilizar droga, ter uma vida, sair, ter relacionamento. Às vezes já teve vários relacionamentos fora e dentro de casa, já passou por problemas, já passou por violência física, violência sexual, violência verbal, violência psicológica, já passou por todas essas coisas. Às vezes o adolescente está destruído, mas a Bíblia, não, isso é muito. Calma, deixa ele aproveitar a vida, ele não conseguiu ainda provar todas as coisas para ver se ele realmente quer seguir isso. Isso é ignorância.
É o caso de, tá muito novo. Quando ele for para a juventude, quando ele se tornar adulto, aí a gente conversa. É querer pegar quebrado para ter que passar por todo o processo de construção de novo. Se a nossa vida, principalmente aos pais, líderes que guiam esses adolescentes, se eles têm muitos embates, por que não aplicar a palavra de forma reta e consolidada, sendo que nós sabemos que aqui há a verdade, aqui há a cura, aqui há a libertação, aqui há a consagração, aqui há a chamada, aqui há propósito, aqui há a unção, aqui há direcionamento para todas as coisas que os adolescentes têm dificuldade nessa vida. Mas os adolescentes não gostam de ler. Mas os adolescentes não gostam de estudar. Mas os adolescentes isso. A gente cria tantas barreiras para que o adolescente não encontre Deus, que não é de surpreender que os adolescentes não encontram Deus. Aí eles precisam ter a vida destruída, chegarem em uma juventude, uma fase adulta, arrebentados, talvez já com filhos, com casamentos que tentaram e acabaram. Para quê? Para ter que fazer a forma totalmente oposta? Não era mais fácil, desde pequeno, desde criança, introduzir palavra, Bíblia na vida deles, para que eles tivessem um caminho mais fácil a ser seguido? Ensinai o menino no caminho em que deve andar, e ele nunca se desviará dele. Ensinai no caminho. Mas eu mostrei a Bíblia para o meu filho, mas ele não gostava muito de ler. Mas já leu Senhor dos Anéis, com a bitola, já leu toda a saga do Gelo e Fogo, já leu Crepúsculo, já leu todas essas sagas, qualquer livro, já leu Percy Jackson, já leu Star Wars, já leu qualquer saga famosa. Isso daí lê. Lê gibi, gasta muito tempo no YouTube, Spotify, podcast, gasta tempo no TikTok, gasta tempo gravando vídeo, gasta tempo conversando, gasta tempo no Netflix ou qualquer outro streaming, gasta tempo com tudo, menos com a Bíblia, menos com a palavra. Mas eu não gosto muito de ler. Gente, pelo amor de Deus, coloca algum conteúdo cristão, introduz isso de alguma forma. Fala assim, se converteu o adolescente, na minha casa só eu sou cristão, mas ninguém é. Gente, eu não estou falando que vai ser fácil. Jesus mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, e se nós temos Ele como nosso exemplo principal, é seguir os passos de Cristo. Nós vamos acertar todos os dias? Não. Mas é se arrepender, se converter dos seus maus caminhos e progredir. Adolescente, eu falo de experiência própria. Não espere o dia mal, não espere a frustração, não espere o inimigo fazer da sua vida um destroço para você querer procurar realmente a solução. Ou ainda girar vários locais. Não, eu estou com um vazio existencial. Eu vou procurar todos os tipos de prazeres. Salomão provou todos os tipos de prazeres. E ele disse que tudo era vaidade. Tudo não passava de vaidade. Porque nada vai tampar ou ocultar ou ser melhor do que Jesus na sua vida. Eu não estou falando que a Bíblia ela vai tomar toda a conta da sua vida. Eu estou falando de meditação. Estou falando de você ter um momento na sua vida, no seu dia cotidiano, para que você possa orar, para que você possa ler a Bíblia, para que você possa meditar no que a Bíblia tem para você. Leia sobre a história de outras pessoas, de jovens, de pessoas que passaram por dificuldade. Leia a história de José, leia a história de Daniel, leia a história de Jesus, leia os evangelhos, leia a história de Timóteo. Existem tantos personagens que nós podemos nos basear. Se nós quisermos pegar alguém que errou, mas ainda assim teve uma grande história na Bíblia, leia a história de Davi. Foi chamado desde a sua adolescência para se tornar rei de Israel. Mas às vezes a gente pensa que as coisas têm que acontecer do nada. Eu disse, eu vou ler a Bíblia e tem que acontecer no dia seguinte. Davi foi ungido a rei em sua adolescência e foi se tornar rei na sua vida adulta. Tudo na nossa vida existe processo, existe consequências,
existem perseveranças que devem ser seguidas. A perseverança dos santos é um dos assuntos mais importantes, mas esse é assunto para outro vídeo, não é assunto para cá. Então, eu quero dizer para você, adolescente, pai de adolescente, se você cuida de um adolescente, se você é professor, se você é líder, se você é discipulador de adolescente, seja qual for o seu relacionamento, ou seja você principalmente um adolescente, tenha amor à sua própria vida. A palavra fala, amai ao próximo como a ti mesmo. Ame a sua vida. Este livro aqui, essa Bíblia, ela possui vida para você. Jesus é vida. Jesus é solução. Mas esse é um modo muito careta. Não gosto. Mas meus amigos, como que eu vou falar disso? Vamos pensar nisso depois. Eu posso até fazer um outro vídeo falando de como que vai ser o seu caminhar. Mas, por favor, tenha intimidade com Deus. Busque Deus. Mas eu já estou muito envolvido com as coisas do mundo. Não vai ser uma mudança de hoje para amanhã. Você não vai ler a Bíblia hoje, você vai dormir e amanhã você vai ser um super crente. Não existe isso. Existe santificação e existe amadurecimento. Existe aperfeiçoamento. É tudo uma sequência, é uma continuidade. Tomai a sua cruz e segui-me todo dia. Tenha uma vida com Deus. Não espere a sua vida ser destruída para você clamar por Deus. Deus, ele tem propósito, ele tem chamado, ele tem direcionamento para a sua vida hoje, para a sua vida na área da saúde, sentimental, familiar, para a sua carreira, para os seus sonhos, para os seus projetos, para os seus medos, para os seus traumas, para tudo o que tem na sua vida. Jesus, ele tem a resposta para você. Procure Jesus, tenha relacionamento, mas relacionamento demanda tempo. Não dá para esperar que Jesus faça tudo na nossa vida. Ele não vai fazer tudo. Existem coisas que nós devemos fazer e existem coisas que Jesus vai fazer. Mas Jesus não vai fazer se nós não tivermos relacionamento com Ele. Jesus, ele não deu a vida dele naquela cruz por nada. Ele deu a vida dele por amor. Mas é necessário que nós amemos Jesus assim como Ele nos amou. Dê a sua vida para Jesus. Mas isso vai me custar muito. Minha vida vai ter que mudar. Eu vou ter que mudar tudo. Não pense no amanhã, não pense no fim, pense no hoje. Comece hoje. Entregue sua vida para Jesus. Mas hoje eu sou filho de crente, sou filho de pastor, eu tô indo na igreja todo dia. Não é ir, é viver. 2 horas de culto por semana não te fazem crente, não. A igreja é um hospital, é um centro de treinamento, a igreja capacita a gente, a igreja treina a gente, a igreja discipula a gente, mas ser cristão é no mundo. É quando você está na roda dos seus amigos no colégio, é quando você está na roda dos seus amigos do bairro, é quando você está com os seus colegas, com as pessoas que você joga videogame, com as pessoas que você conversa na internet, com as pessoas que você conversa no WhatsApp. Por favor, tenha intimidade com Deus. Eu não estou falando que você vai gastar horas e horas do seu dia. Nada começa desse jeito. Crie um propósito. Todo dia. Eu vou acordar e vou ter 15 minutos. Eu vou orar 5 minutos e ler a Bíblia. 10 minutos. Crie esse hábito. 15 minutinhos por dia. E você vai ver que a paixão por esse livro, a paixão por Jesus, Deus vai começar a falar com você. Leia os evangelhos. Leia a história de Jesus, comece a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Procure um líder, procure alguém para te acompanhar. É muito importante ter alguém te acompanhando. Sozinho a gente não consegue. Seja discipulado, seja liderado, esteja em uma igreja, procure alguém e fale assim, eu preciso de ajuda. Eu sozinho não vou conseguir, me ajuda a caminhar com Deus. Me ajuda a estar ali, se eu fraquejar, você me ajuda em oração, eu posso me abrir com você. Ainda que hoje você não tenha ninguém assim, mas comece. Tenha um tempo com Deus. Nem que o seu socorro total literalmente seja a palavra. Se você estiver sozinho, procure Deus. Tenha um relacionamento com Deus. E você pode ter certeza que a sua vida vai ser transformada. Esse é o nosso primeiro vídeo. Nós podemos ter vários outros. Eu vou falar sobre várias pessoas da igreja. Mas eu tinha que começar por vocês, adolescentes. Eu sei o que o inimigo tentou fazer na minha vida e ele me quebrou de várias formas e custou muitos anos da minha vida conseguir restaurar a minha vida.
Hoje eu sou casado, graças a Deus. Hoje eu tenho uma vida feliz, uma vida que hoje eu entendo que Deus é o meu provedor, aquele que me ama, aquele que zela pela minha vida, que cuida da minha casa, que não deixa faltar nada. Hoje eu entendo o amor, o propósito, a missão que Deus tem na minha vida. Mas, por favor, não espere a sua vida ser destruída. E ainda que ela já esteja, entenda, Jesus te ama. Procure alguém para te ajudar. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você e que Deus ilumine a sua vida. Deus te ama. Ame Jesus. Tenha um relacionamento com Ele. Deus te abençoe. Fica na paz.